Olá a todos, esse é o Ouvindo Olhares, o podcast cultural da Rádio Câmara Joinville. Meu nome é Pedro Gonçalves, eu sou artista visual. Meu nome é Vitória Ortiz, eu sou produtora cultural e produtora de audiovisual aqui em Joinville. E estamos aqui nos estúdios da CVJ com a nossa convidada especial. Eu sou a Faia, eu sou diretora, roteirista e produtora, trabalho com cinema em Joinville. Primeiramente, muito obrigada por estar presente aqui, né? A gente tá aqui no nosso terceiro episódio, então a gente tá passando por várias pessoas aí. Passamos pela galera da artes plásticas, da dança e chegamos no audiovisual, finalmente, minha área, EBA. E, assim, você é uma pessoa que tem uma trajetória muito importante pro audiovisual aqui em Joinville, uma trajetória de formação mesmo. É uma das primeiras diretoras joinvilenses de cinema, professora e uma das primeiras roteiristas também. Você também é escritora, além do audiovisual, né? É escritora de crônicas, contos. Então, fala um pouquinho disso, tipo, se quiser falar um pouquinho sobre sua jornada, o que você acha que é, tipo, seus highlights, assim, pra galera conhecer sua carreira. Então, eu fui mais uma jovem em Joinville, né, que tinha essa ambição, né, esse anseio de trabalhar com arte, com cultura. Eu comecei escrevendo, realmente. Então, eu escrevia contos e tal, e na hora de decidir o que fazer, eu queria contar histórias. Eu acho que tem a ver com muito de artistas, né? Não só do cinema, não só da literatura, mas de contar histórias. E eu encontrei no cinema esse caminho. Então, eu já assistia muitos filmes e saí de Joinville só para estudar mesmo, porque aqui na região não tinha. E fiquei um tempo em Florianópolis, onde eu estudei, me formei em cinema, em filosofia, depois fiz um mestrado em história, também estudando cinema, porque daí lá eu vi que isso era possível, né? Em Florianópolis a gente tinha essa perspectiva de que era uma vida possível. Joinville eu cheguei a fazer balé, eu gostava muito de artes plásticas, gostava muito de escultura, mas não parecia que aquilo era possível, né? Assim, pela formação da cidade mesmo, né? É uma cidade industrial, é uma cidade que não dava muita perspectiva nisso. E aí, quando eu fui para Florianópolis, lá tinha essa perspectiva e eu pensei, não, mas a gente tem que levar essa perspectiva para mais pessoas, né? No estado. Na época, até a gente conversava, eu e uma amiga, de fazer escolas de cinema ao redor do estado, de, tipo, levar essa formação. Eu acho que a ideia de levar a formação me pegou muito. Eu comecei a dar aula justamente no ensino médio público também, uma época. Então, você trabalhar com crianças e adolescentes da periferia é uma coisa que faz você ver o quanto a formação é importante. Então, eu trago isso, né, de mim. E aí, logo que eu voltei para Joinville, por questões pessoais, tinha acabado de abrir o primeiro curso aqui em Joinville, de graduação em cinema e audiovisual. E na primeira turma, tinha um aluno que ele tinha praticamente a mesma idade que eu. Porque quando ele fez 18 anos, ele não teve a oportunidade de ir para fora de Joinville estudar. Então, a gente vê que muitas pessoas têm o sonho, têm o desejo de trabalhar com arte, com cultura, e a gente acaba não dando essa perspectiva, né? Esse horizonte de que é possível fazer. Então, acho que a minha trajetória tem muito a ver de pensar que tem pessoas que também querem trabalhar com cinema, trabalhar com arte, com cultura, e cada vez mais a gente poder proporcionar formação. Então, acho que a formação sempre fez parte, desde que eu comecei com a oficina, produções aqui em Joinville, de pensar a formação, de levar cursos, né, de trazer profissionais para trazer informação para Joinville. Joinville ainda está à margem do cinema e audiovisual, não só de Santa Catarina, como do Brasil, né? A gente não tem essa... recentemente, a gente tem um pouco mais de espaço em Santa Catarina, mas ainda a gente vive muito na margem, na periferia mesmo, né? Então, é uma coisa de cada vez mais você dar esse destaque, fazer as pessoas conhecerem, tanto conhecerem Joinville quanto os de Joinville conhecerem mais coisas de fora, para criar um diálogo, para conseguir conquistar esse espaço, né? Então, acho que a minha trajetória vem muito disso, acredito muito na formação, sou filha de professora, então, acreditar que as pessoas com formação e com oportunidade, né? Muitas vezes, em todos os nossos trabalhos, todas as nossas produções, a gente deu oportunidade para pessoas que não tinham formação em cinema, né? Tanto estudante de cinema como pessoas que eu conheci, pessoas em Joinville com outras formações, e assim, eu sempre sonhei trabalhar com cinema. E a gente sempre deu oportunidade para essas pessoas, porque eu acho que
é uma forma de contribuir, e também eu, quando eu estava lá com meus 20 anos, eu não consegui. Muitas vezes tentei vários estágios, tentei trabalhar em produções, e muitas vezes eu levava não, né? Porque é claro que também o mercado em Joinville é bem diferente de Florianópolis, e a gente sabe que tem essa dificuldade. Então, a minha ideia é de sempre dar oportunidade para as pessoas e dar formação. Ao mesmo tempo que eu estou realizando meu sonho, eu estou contribuindo com o sonho de outras pessoas. Eu acho que a trajetória na arte tem muito isso, de pensar dessa forma. Pensei em fazer assim? Não foi nada planejado. Acho que as coisas nunca são muito planejadas quando a gente trabalha com arte. Você tá falando dessa questão da formação, e isso é uma coisa que, assim, eu acho muito... Eu sou estudante de cinema de visual, né? E, enfim, faço produções independentes aí, tipo, microproduções. E eu já fiz cursos seus que foram feitos a partir de iniciativas... não iniciativas, mas... Como que a gente chama mesmo? Contrapartidas de projetos que passaram por verba federal, estadual ou municipal. E foram, assim, muito importantes para minha formação, tanto como profissional quanto formação pessoal. E muitos colegas também, colegas que a partir desses cursos resolveram fazer uma formação de graduação. Tem pessoas que eu conheci nos seus cursos que foram a partir de contrapartidas e que resolveram fazer uma graduação em cinema, ou publicidade, ou comunicação, porque entraram e realmente, tipo, daquelas 8 horas de curso, tiraram que, ok, eu quero trabalhar com isso mesmo. Então, sim, tipo, acho que a partir disso a gente pensa como essas contrapartidas culturais e como cada pedacinho dos projetos que a gente consegue passar, que a gente sabe que, tipo, podiam ser muito mais, são importantes para, enfim, conseguir garantir que a gente tenha uma crescente constante, assim, de artistas, de produtores de conteúdo e produção cultural em Joinville. E é uma coisa muito doida, né? Porque é o que você falou de ser uma cidade industrial, mas muitas vezes a gente fecha um pouco nossos olhos para como aplicar esse olhar de crescimento também para a cultura, né? Existe essa questão um pouquinho mais protecionista, eu sinto aqui com a cultura daqui. E nisso a gente tem que pensar em, ok, e eu sinto que, tipo, a gente tá mudando isso nos últimos anos aí, de realmente pensar em como que a gente vai dar mais oportunidade para essa galera crescer. A gente tem alguns projetos como o Selo Farol, a gente tem, enfim, diversas, né? Mas que sempre podiam ser mais. Lei de incentivo, de mecenato, enfim. Mas assim, Faia, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, acho que um foco muito grande da sua carreira e também que eu acho interessante da gente pensar aqui, essa questão de formação. Tu é uma pessoa com muitos anos de carreira dentro do audiovisual. Você viu a cena audiovisual que hoje em dia ela existe. Eu sinto que a gente tá numa fase meio pré-adolescente, assim, da cena audiovisual. Todo mundo já tem, tipo, na casa dos 20, 30, mas eu sinto que a nossa cena tá pré-adolescente. Mas como que você vê que, a partir disso, de, tipo, não só curso de graduação, mas workshops, a gente tem técnicos na região também, e contrapartidas, como que isso tá crescendo? Qual que é a sua visão, assim, ou perspectiva que você pensa aí para um futuro? Porque falamos um pouquinho de presente, falando de futuro agora, né? Então, eu fiz um texto para curadoria, eu estou como diretora curatorial da segunda mostra Joinville Faz Cinema. Eu fiz um texto e eu apontava que o cinema de Joinville está na adolescência, nem é na pré-adolescência, dizer que justamente a gente está na adolescência. Porque a gente talvez tenha tido uma infância em que dominavam alguns valores que hoje já não nos cabem mais, né? A gente tinha homens brancos, né? Aquele perfil do homem branco que era o produtor, o diretor, poucas obras na mão de poucas pessoas que tinham acesso às verbas. Então, isso eu acho que era uma infância, né? E as temáticas também, né? As temáticas giravam em torno desse mundo aí. E isso o cinema mundial já está quebrando, né? Na última década, a gente já vem quebrando com esses momentos, assim, de perspectiva mesmo, de quem que produz, quais são as temáticas. E aí, eu assistindo, e a gente assistiu muitos filmes aqui de Joinville, a gente foi percebendo como tem essa juventude que vai trazendo
novas temáticas, né? Cinemas que querem contar a história de mais pessoas, de mais lugares. Também produzido por pessoas de gêneros, né, diversos, de cores diversas. Mas aí você vê que houve um momento, e nós estamos vivendo as consequências desse momento, de investimento. Então, hoje a gente tem mostras, a gente tem festivais, a gente tem formação, e temos uma quantidade boa de filmes sendo feitos ou que foram feitos porque houve um investimento, né? A Lei Paulo Gustavo foi uma injeção no setor audiovisual muito boa, como a formação. A gente tem cursos de graduação, aumenta a formação, aumenta a mão de obra qualificada na região e tudo mais. Então, no momento, a gente está vivendo esse boom, né? A minha preocupação com o futuro é o que isso vai acontecer daqui 2, 3 anos. Porque a Lei Paulo Gustavo acabou. Então, como que essa geração que está se formando agora, que está conseguindo, alguns já conseguiram aprovar projetos com leis de incentivo e financiamento público, como que daqui a pouco vai ter mais gente ainda? Como que transforma esse mercado em autossustentável? Isso, a gente precisa de mais investimento. Porque senão Joinville vai continuar à margem, né, do cinema catarinense, do cinema brasileiro. E a gente precisa pensar o cinema e o audiovisual como estratégico, né? Ele é tão estratégico que sempre esteve nos acordos comerciais dos Estados Unidos, por exemplo. Isso sempre fez parte, porque ele é muito estratégico, ele traz um investimento, ele é uma indústria limpa, ele é uma indústria muito boa e que traz muito investimento, que vende a imagem da cidade para os outros lugares. Então, a minha preocupação com o futuro é que a gente tenha muitos órfãos, que a gente vai acabar tendo muita gente que trabalhou nesses projetos, né, desses últimos 2 anos, vão ter várias pessoas graduadas, né, e eu digo isso já porque eu peguei as primeiras turmas de alguns anos atrás. O que aconteceu com as primeiras turmas? Muitos saíram de Joinville, muitos eu tô sabendo que já foram... E a maioria, assim, muitos não trabalham na área, eles vão realmente trabalhar em outras funções, em empresas e tudo mais, pela dificuldade de se inserir. E porque já na época deles, e ainda que eles pegaram o período da pandemia, eles não conseguiram se inserir, né? Então, se você não consegue pegar mais de 1, 2, 3 produções por ano, você vai ter que pensar a tua escolha. Então, a minha preocupação maior é que daqui a 1 ano, a gente tem muitos órfãos de que, tá, e agora? O que eu faço? Eu fiz esses filmes. E agora eu não tenho onde trabalhar. Não tenho como continuar com isso. Então, a minha preocupação maior é que a gente consiga ter... eu acho que primeiro uma união do setor, tá? Porque, infelizmente, o setor cultural, de modo geral, é difícil de ser unido, mas o do audiovisual é muito pior, porque a gente sempre diz, é muito caro fazer cinema, então a verba que vem vai dar para menos projetos, e daí, claro que eu quero passar o meu, e dane-se o dos outros. Mas eu acho que isso é uma visão muito errada. Nós temos uma situação bem complicada em todo o setor, e agora a gente tem o fundo setorial. Joinville podia estar pleiteando verba do fundo setorial audiovisual para complementação de edital municipal. Você fala isso aqui, ninguém sabe do que eu estou falando. Eu fico muito irritada com isso, mas assim, Santa Catarina vai pedir. Florianópolis poderia pedir. Joinville nem sabe do que se trata. E é a cidade mais rica de Santa Catarina. Então, assim, eu acho que a união do setor, já que agora a gente tem tanta gente jovem entrando, entendendo um pouco dessas coisas, se não querem ser órfãos daqui 2 anos, tem que colocar a mão na massa mesmo. E tem que engajar nessa questão política, né? Isso é uma coisa que a gente também trouxe no nosso bate-papo com a Merdjane, com a Dolce, de como é necessário que a gente tenha esse engajamento, além do artístico, no político, né? A gente tá aqui numa rádio da Câmara de Joinville, é literalmente uma casa que tá sempre com as portas abertas, e como é necessário a galera realmente parar, ver quais são as comissões que importam, ver quais são as PLs que importam, dar uma lida nas coisas, sentar e acompanhar e participar. Tipo, a gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo aqui tá trabalhando sei lá quantas horas por dia pra conseguir garantir o dia a dia, mas... isso é uma coisa que eu sinto que o pessoal tá tentando fazer mais ultimamente, né? Participar, se engajar de forma mais ativa, presencial. Mas, assim, é justamente isso que você falou. A gente tem dinheiro federal pra rodar, mas a gente precisa que as pessoas entendam
quais são os meios para fazer essa grana chegar no município, né? E como fazer ela circular e chegar na gente que somos pequenininhos, que queremos só conseguir trabalhar na nossa área. Eu acho que a primeira coisa é pensar que, né, já dizia Aristóteles, todo ser humano é um homem, né, é um ser político. Então, assim, tudo que nós fazemos é político. O meu discurso é uma ação política, né? Eu acho que isso é uma formação que falta pra gente. A partir disso, sim, as políticas públicas para a cultura são de extrema importância. Desde o decreto, né, 11453 de 2023, decreto federal que vem para tirar um sufocamento que tinha na cultura dos últimos anos, e esse investimento com a Lei Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, além da obrigatoriedade, gente, está garantido na Constituição, os municípios, os estados, eles são obrigados a contribuir, a dar uma parte de uma verba para projetos culturais. Então, as políticas públicas, elas são essenciais. Quem quer trabalhar com arte, com cultura e acha que não tem que se envolver nisso, você vai produzir entretenimento, você vai trabalhar para uma indústria e é outra coisa, é outra realidade. Eu não faço entretenimento, né? Eu não trabalho para uma empresa. Então, a arte, a produção que eu faço, além de tudo, acredito na arte como ação política também, vai ser imprescindível você se misturar com isso, você, né? E assim, eu já fui até conselheira, né? Já fiz parte aqui do Conselho Municipal de Cultura, da Setorial Audiovisual, e é sempre muito difícil se mobilizar as pessoas, porque elas acham, como você fala, as pessoas estão preocupadas em ganhar o do dia. Ganhar o do dia, mas assim, o momento que você vai para uma reunião da Setorial é o momento que você vai deixar de, sei lá, comer um cachorro quente com um namorado aquele dia. Então, assim, temos que ter tempo para tudo. Acho que a primeira coisa é isso. E constantemente eu sou procurada por pessoas. Quando aparece um problema, aparece uma luta, aparece alguma coisa, eu digo assim, gente, topo, participo, oriento. Mas vai ser uma coisa de uma vez só, né? Não, eu digo assim, mas cadê todo mundo pra ir junto? Porque eu não faço mais sozinha, né? Porque assim, a gente tem que entender que é uma coisa coletiva. Então, se não tem uma coletividade pra construir, não vou fazer sozinha. As pessoas, é muito fácil eu ficar esperando. A Faia vai. A Vitória vai. A fulana foi. O fulano vai. Então tá. Então eles estão fazendo. Mas na hora de abrir edital, com uma verba maior, com condições melhores para concorrer, aí vai aparecer um monte de gente para se inscrever. Daí você vê, nossa, 30 por vaga ali pro projeto de audiovisual. Mas não tinha toda essa gente lá no dia que a gente teve que votar aqui lá, né? Batalhar para ter aquela lei aprovada ou proteger aquela lei e tal. Então, assim, é muito de pensar a coletividade. Se não pensar assim, realmente não vai funcionar. Aí a gente vai ter muitos órfãos mesmo, muita briga pela frente. Exato, isso que a gente falou também em nos outros episódios, de tipo, você comentou dessa galera que sai de Joinville e tal, eu sinto que daí são... A gente fica como órfão também, mas a cidade também fica órfã de cultura, né? Se todo mundo que tem as vivências daqui, que conhece o lugar, que conhece a cidade, vai embora, o que resta pra... Quais histórias vão sobrar pra ser contadas, sabe? Quem que vai contar as histórias aqui? É uma coisa que, assim, é aquela questão que a gente tem com esse quadro, eu acho, de fazer esse convite pra galera. Convite / enfim, fazer essa questão mais incisiva da galera realmente participar e buscar, de alguma forma, estar ativo nessa parte de autoinformação, né? Do que eu conheço de Joinville, do que eu tenho visto do cinema, tem muito para ser feito. Eu acho que isso que é legal, sabe? Né? Desde o tempo que eu estudei na Unisul, em Palhoça, ali de Florianópolis, também tinha muita gente do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, que vinham para cá, para Santa Catarina, para estudar e iam voltar para lá. E tinha muita gente daqui que fazia o curso, era do interior, fazia o curso e ia para São Paulo. Chegava em São Paulo, não era ninguém. Né? Imagina você chegar em São Paulo, então eu até digo pro pessoal daqui, né? Às vezes sai daqui, até vai para Curitiba, vai para Porto Alegre, né? Que são capitais menores, mas é uma outra realidade. Então aqui em Joinville tem muito campo, acho que isso que é o mais legal de dizer, como você falou, poxa, nossas histórias, realmente, quem é que tá contando essas histórias? O que acontece em Joinville, né? O que a gente tem daqui para falar? Eu preciso... Vira aquela velha história, eu preciso falar de Chineque? Não precisa, não é bem isso. Mas tem campo, tem histórias para contar, né? É uma cidade que é geograficamente grande, é uma cidade que tem uma demografia muito expansiva,
E eu sinto que, assim, alguns dos curtas que foram pra mostra Joinville Faz Cinema, que vocês estão produzindo, alguns deles eu conheço, seja, tipo, de conhecer como, enfim, ter assistido, ou de, tipo, conheço porque acompanhei o projeto sendo feito. E, poxa, dá pra ver que tem uma diferença muito grande, como você falou, das histórias contadas ali, né? A gente tem histórias que são um pouquinho mais tranquilas, histórias mais do dia a dia, aquele slice of life que a galera fala. A gente tem filmes que são mais voltados pra essa questão crítica. Tem uma galera que tá indo pra parte mais experimental. Então, a gente tem essa diferença notável de linguagens, de temáticas, de corpos que estão sendo explorados dentro dessas histórias, né? De estilo de narrativa também, e isso é muito interessante, porque, poxa, quando a gente fala de cinema independente, a galera de duas uma, né? Ou espera um filme de 30 minutos que cada um faz como pode, ou espera, tipo, um vídeo de 3 minutos no YouTube. E os dois são uma realidade, né? Mas é que eu acho muito interessante que, assim, até na mostra, a gente faz cinema, também teve a galera do Curta Fest, do cinema de verão, tipo... tá tendo espaço para que todas essas visões que estão tentando se fundamentar agora, né? Tipo, eu acho que o cinema brasileiro, nesse momento, não tem um estilo fixo, ponto. Mas eu sinto que quando a gente fala de uma região que por muito tempo passou por uma categorização, porque Joinville tem uma visão nacional, né? Joinville é uma cidade que é conhecida nacionalmente por certas visões, certos cenários, enfim... Mas como que isso se aplica quando a gente vai ver a questão cultural daqui? Nas artes plásticas a gente pode até ver um pouquinho, mas tá tendo essa questão de uma formação, de uma visão ali que a galera tá explorando. Então acho que vai ser bem interessante pra quem chegar como espectador, né? Sim, muito interessante isso que tu falou das artes plásticas também, porque na entrevista que a gente teve com a Dolce, teve uma coisa assim que até foi tu que falou, né, Vitória, de que você percebe muito assim nas artes visuais, como o tema geralmente é tipo a Joinville do passado idealizada, assim, uma coisa, como se fosse uma lembrança, uma coisa assim mais nostálgica, né? E eu queria saber de tu como produtora do Joinville Faz Cinema, você disse que assistiu todos os filmes ali, você... teria como dizer pra gente ali o que a galera hoje, sobre o que a galera tá fazendo filme hoje? Então, eu até queria falar uma coisa, você citou outros festivais que tiveram aqui em Joinville, todos eles por Lei Paulo Gustavo, né? Sim. É isso que me LPG. preocupa, assim, né? Tipo, o que vai acontecer amanhã? E aí, quando a gente foi falar da comunicação, da mostra, as primeiras reuniões com a diretora de comunicação, com o designer e tal, eu comecei a criar uma teoria, né? Joinville é uma cidade cosmopolita. Aí, quando eu falo isso, a pessoa fica assim, nossa, não, né? Não, né? Você olha pra Joinville, você não vê Joinville como uma cidade cosmopolita. Mas como você falou, Joinville tem uma projeção nacional, economicamente. Joinville recebe gente do mundo todo. Você encontra gente da Rússia, você encontra gente do Japão, você encontra, né, além dos migrantes venezuelanos, né, o pessoal agora até do Brasil, né, Pará tá vindo bastante, como em outros anos vieram do interior do Paraná. Então, assim, Joinville é uma colcha de retalhos cultural incrível. E eu acho que sim, o cinema tá indo um pouco para essa visão. Já começa a se perceber mais cosmopolita, começa a olhar para o cinema mundial, e aí eu faço uma ressalva para a mostra universitária. A mostra universitária tá trazendo um fôlego, que eu acho que faltava para o cinema de Joinville, né, com temáticas, com uma exploração do uso da linguagem, porque a gente vivia um cinema... E aí a gente, como tinha obras de vários anos, né, a gente consegue perceber que o cinema, e o cinema tem isso como característica, ele nem sempre é feito por pessoas que são do cinema. Então, tem pessoas de outras áreas que começam a produzir cinema. Uma coisa que incomodou a gente, enquanto curadores, foi a proximidade com a publicidade. E aí a gente tem que dizer, cinema não é publicidade. Nós entendemos que ao longo da carreira tem pessoas que trabalham bastante com publicidade e acabam produzindo cinema. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Acho que isso é um ponto bem importante para o cinema de Joinville. O outro é uma preocupação social e ambiental muito grande. A gente tem essa emergência das questões ambientais. Joinville tem uma localização muito privilegiada para as questões ambientais, né? Morro, mar, mangue. Então, acho que isso está
no subconsciente desses produtores, de estar pensando o local onde vivem. As narrativas ficcionais, as narrativas documentais têm muito isso, né? Essa preocupação de como que Joinville está ocupando esse espaço onde a gente está. Algumas obras um pouco mais, não vou dizer antigas, mas de anos anteriores, elas me parecem estar muito dentro de uma caixa, né? E de não ter um posicionamento definido. E às vezes, assim, tipo, faz o filme e você fica assim, tá, mas ele tá contra isso, ele tá a favor disso, você não tem Sabe a história oficial? Então, assim, a gente percebeu nas produções mais antigas de Joinville uma corroboração da história oficial. E que ainda tem um resquício muito grande nas produções atuais, né, de alguns realizadores. E aí você pensa assim, tá, mas o cinema não devia estar questionando um pouco a história oficial, né? A gente sabe aí ao longo da própria história, as teorias foram mudando, né? E dentro do cinema também, assim, de questionar mais tanto questões de gênero, quanto questões sociais, quanto acontecimentos históricos, né? Personalidades. Então, acho que essa mudança tá a caminho. Ainda está sendo feita, né? Assim, tem coisas que estão acontecendo no olhar de quem produz cinema de questionar a história oficial. Aquilo que você falou das artes plásticas, tipo, essa é a Joinville do passado. A gente ainda tem uma exaltação da Joinville do passado no cinema, ainda presente, né? Não tão fraca. E eu acho que isso me preocupa, porque realmente, enquanto a gente começa a ter um olhar, né, através muito dos mais jovens, e aí é engraçado, tem alguns realizadores que percebem isso na própria obra, né? Que eu acho que vão ser alguns momentos aí interessantes da mostra, da gente trazer o realizador e dizer, tá, mas você já fez um filme aí, pô, bem dentro da caixa, né? E agora você resolveu sair da caixa. Então, eu acho que é até uma perspectiva para as pessoas mesmo, né? Nós somos fruto, né, do nosso tempo, do que a gente vive. Sim. Então, acho que o cinema de Joinville tem isso. O que eu senti falta de correr risco. Eu acho que tem que se posicionar mais, tem que correr mais risco e principalmente deixar de falar tanto ali só, às vezes, do eu, né? Do que eu tô sentindo, vivendo, porque Joinville é essa cidade plural, cosmopolita. Tem mais coisas acontecendo ao nosso redor e que eu acho que a curadoria, de forma geral, sentiu um pouco de falta disso, assim, foi uma fala do Luke, inclusive, numa das nossas reuniões. O Brasil não foi feito só por homens brancos, né? O Brasil não foi feito só por pessoas que detêm o poder, dinheiro, e a gente precisa entender que em todos os lugares, né? Ontem eu estive no festival do Museu da Imigração, né? E aquilo ali te faz esse baque, né? Você entrar no museu e você ver todas essas culturas que fazem a origem de Joinville, a origem que não é germânica, a origem que é açoriana, que é de pessoas escravizadas, né, de indígenas. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que retomar a história, né? A gente tem que tomar posse dessa história e me parece que o cinema tá fazendo uma transição. Eu espero que não demore muito para realmente abrir mais esses olhares assim. Mas é o que eu senti do que a gente assistiu. E é um olhar muito também de oportunidade, né? Eu sinto que, assim, eu tô agora no meu 3º ano e eu sinto que as pessoas que têm acesso... Isso até é uma questão de, enfim, como funciona a questão de graduações em Joinville, né? A gente não tem uma faculdade pública de artes. Mas isso é muito mais embaixo do que a gente pode chegar, né? Nesse momento. Mas, a partir disso, quem são as pessoas que estão tendo acesso a essa capacitação? E, a partir disso, a gente também pode ver como que a gente consegue, como realizador, como produtor, como que a gente consegue garantir que, a gente não tem a parte da graduação, a gente sabe que o momento que está ali na parte da formação de base também está muito delicado. Quando você vai fazer um projeto, você como proponente, como você vai trazer essa formação, essa oportunidade para essas pessoas que talvez não saibam que isso é uma possibilidade. A gente tem essa questão de que, quando eu paro para ver os meus trabalhos, eu sou uma pessoa que eu não sou aqui de Joinville, eu sou, enfim, Mato Grosso do Sul, muito tempo no Paraná,
Vim de uma cidade bem interiorana. Enfim, eu tenho uma formação como pessoa. Cheguei aqui, vi um tipo de coisas que as pessoas estavam fazendo. Hoje em dia, quando eu paro para analisar os meus trabalhos como produtora, como uma pessoa que, enfim, usa do próprio dinheiro, do próprio tempo para garantir que esses trabalhos existam, e eu comparo com calouros meus ou calouros de outras universidades, calouros, enfim, técnicos, pessoas mais novas que eu, ou que até saíram desses cursos e, enfim, continuar a produção de forma bem independente mesmo, é uma diferença muito grande. É uma diferença que, assim, pelo menos pra mim, me deixa, não aliviada, mas me deixa animada, eu acho, sabe? Me deixa com uma ansiedade do tipo, poxa, então tem como eu fazer coisas aqui que talvez era só uma questão, não sei tanto de olhar, não sei tanto de tempo, mas era uma questão de, tipo, momento. Eu tenho uma caloura minha que um dos primeiros filmes que ela me mostrou foi, tipo, um filme super curtinho, mas super experimental, que é o tipo de coisa que eu queria estar fazendo. Mas que é o tipo de coisa que quando eu paro para analisar festivais aqui do Sul, não tô falando que não existem festivais de cinema experimental. Existem, eles são pra cinema experimental. A gente tem esses espaços. Mas muitas vezes são festivais que, assim, são mais difíceis de você circular, são mais difíceis de você conseguir. Enfim, a gente sabe que tem muito essa questão também de festivais que tem remuneração de você tá ali presente ou não, festivais que exigem sua presença como pessoa física ali nesses espaços, e que a gente sabe que não é a realidade, normalmente, de quem tá fazendo um cinema independente. Pô, se eu não tive dinheiro pra comprar figurino de um ator, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pegar um ônibus pra Porto Alegre. Então, assim... Mas eu acho que a própria realidade de festivais... ela é muito... É complexa. Não me peço pra falar sobre isso. Assim, eu desde a faculdade, né, a gente já convivia com festivais que aconteciam em Florianópolis, então eu já conhecia por dentro, né, pessoas que trabalhavam, como funciona em vários... tem muitas... a gente não vive numa área que é só o mérito, né, assim, a obra é boa. Quem não passou em algum festival, e isso eu acho que para os jovens é muito assim, poxa, mas eu mandei para 10 festivais, não passou em nenhum. Tenha certeza que não é porque ele é ruim. Né? Eu nunca tive ninguém que me falasse isso. Né? E eu acho que é muito depreciativo para o cinema, né? Opinião polêmica, tá? É muito depreciativo para o cinema quando eu quero falar de um filme e dizer, ele foi exibido no festival tal, selecionado para tal festival, ganhou prêmio e tal. Isso não me diz nada de um filme, tá? Opinião sobre... Ganhou o Oscar, não me diz nada de um filme. Aliás, vai talvez até me dizer algo negativo. O que me diz é que ele teve, às vezes, uma equipe, um posicionamento muito bom na hora de fazer um marketing. O que agradou o tema do ano, né? Ele era o conhecido, é bem isso, né? Falar de festivais é agradar o tema do ano, agradar o olhar do que os curadores de um festival disseram, nossa, olha o que o pessoal fez, isso aqui é genial. E tu vai passar 6 festivais, tu vai frequentar 6 festivais daquele ano, você vai ver tudo igual. Uhum. Então, assim, essa estrutura de festival de mostra tem algumas coisas que são muito viciadas, são muito negativas. Eu acho que para quem tá entrando, ficar com essa noia é muito ruim, né? O que a gente tentou fazer na mostra, por exemplo, foi justamente tirar isso. Né? Assim, eu e o Maurício, a gente até conhecia alguns realizadores, a maioria dos realizadores, alguns filmes, e a gente realmente teve filme que eu disse, nesse aqui eu prefiro não opinar, quero ouvir vocês, justamente para perder essa pessoalidade que às vezes a gente tem do olhar, né? Mas, no geral, isso é uma relação bem complicada. Sim, né? É uma coisa e você falou do cinema independente, justamente, a gente faz cinema independente, e o cinema de guerrilha é um cinema independente dentro do cinema independente. Uhum. Né? Eu acho que a ideia é realmente você acreditar naquilo que você faz, você fazer bem feito dentro dos recursos que você faz, porque realmente, mesmo com recursos públicos de edital, nem sempre você tem recursos o suficiente. Né? Hoje, para fazer um curta-metragem, não deveria ser menos que 150 a 200 mil reais. E não é a realidade de Joinville, por exemplo, dos editais municipais. Então, você tem que fazer dentro daquilo que pode, né? E como você falou, a questão de divulgar,
levar onde você puder, fazer como você puder para essa história, né, ser vista, porque eu acho que o que dá o retorno é você ver que aquela história reverberou nas pessoas. Por exemplo, quando o Açúcar foi selecionado para o MIA, lá de São Paulo, é uma mostra infanto-juvenil itinerante. O Açúcar foi teu curta-metragem. Isso, foi o curta-metragem que a gente gravou no Morro do Amaral, foi o primeiro da trilogia da Periferia, que são curtas que vão ser rodados nos bairros periféricos. E o Açúcar, quando ele foi selecionado para o MIA, ele foi selecionado por um grupo de crianças e adolescentes que fizeram a curadoria. Isso me significou muito mais para mim do que muitas outras coisas. Porque eu sei por que o Açúcar não passou nesse ou naquele festival. Eu sei por quê, né? Então, assim, e tem essa ideia da gente trazer sempre um olhar. É legal a gente estar antenado com o que está acontecendo. Gosto de ver os jovens, me dou bem com os jovens. Mas eu faria um alerta, assim, para os jovens. É muito legal, vocês têm internet o tempo todo na mão, vocês não vivem sem e tudo mais. Só que, assim, conheçam o que já foi feito. Isso era uma coisa que eu ia comentar, que a gente tá tendo esse influxo maior, eu acho que... A gente sempre teve DIF, a gente tem festivais e mostras menores, mas eu sinto que, assim, desde que eu tô conhecendo Joinville, tá tendo cada vez mais, e, assim... Eu conhecia festivais de Curitiba, Floripa, afins. E é uma riqueza muito grande para você como profissional e eu sinto que de qualquer parte da comunicação você vê o que as pessoas estão fazendo. Mostras assim permitem que você tenha acesso a ver o que as pessoas estão fazendo. E acima de tudo, quando a gente pensa em cinema, a galera pensa em algo muito grande e a partir de você pensar em algo muito grande, eu sinto que você não consegue pensar em como fazer as coisas com as ferramentas que você tem. Quando você vê festivais... de cinema independente, de cinema regional, cinema aqui do Sul, cinema do Norte do Paraná, cinema de região ribeirinha. Você começa a perceber como que as pessoas fazem, possibilitam e realizam as coisas com as ferramentas que elas têm. E eu acho que pra galera que tá entrando agora, isso é uma coisa que a gente vive chamando a atenção dos nossos calouros. Não adianta você ter o seu filme preferido do Hitchcock, ter o seu filme... ser maluco por Cidadão Kane e você Tarantino. não conhecer... Adoro o jovem que fala de Tarantino, que é fã de Tarantino, que entrou no curso de cinema por causa do Tarantino. Daí você vai lá e você não sabe como que você vai... Você não sabe um filme da sua região. Você não sabe como que tá a produção da sua região. E qual que é a régua da sua região. Eu sinto um pouco disso também. Eu concordo contigo. Eu acho que, assim... Mas... Conhecer, a gente tem que conhecer o Hitchcock, o Tarantino. Isso, com certeza. Sabe, e isso que às vezes eu sinto falta, e prestigiar aquilo que é feito aqui. Como você falou, além de conhecer, prestigiar. Sim. Né? Porque se eu produzo aqui, por que eu não tô vendo os filmes das pessoas que produzem aqui? Exatamente. Tanto que, pra mostra, a gente escolheu trazer filmes convidados de Santa Catarina e do Paraná. Para tentar fazer essa inserção de Joinville no cenário ao qual a cidade pertence, né? Porque eu, em Florianópolis, eu nunca tinha visto um filme feito em Joinville. Sim. O primeiro filme que eu vi que foi feito em Joinville foi num festival no Badesc, que tem uma sala de cinema lá, que era um festival de documentários ou cinema, tanto de ficção quanto documentário, feito em Santa Catarina. Era o Catavídeo, era de Santa Catarina, eu acho que o Catavídeo não teve mais nenhuma edição depois. E aí, eu entrei na sala e vi, eu disse, nossa, um documentário feito em Joinville? Então, assim, tem alguém produzindo cinema em Joinville. E é muito curioso que até hoje, às vezes, né, eu mantenho contato com muita gente de Florianópolis, eles não conhecem, né, o que é feito há anos produzido aqui. Então, realmente, uma coisa é a gente conhecer muito bem, prestigiar os que são feitos aqui. Então, assim, a mostra Joinville Faz Cinema, até me perguntam, para os realizadores é legal, vai ser um momento de troca, mas é para o público também. Porque aquilo que o público desconhece, tudo que a gente desconhece, a gente vai ter medo. Né? Então, se o público não conhece cinema feito em Joinville, qualquer coisa que fale disso, ele vai ter medo, ele já vai sair falando coisa ruim, ele já vai sair atacando. Então, assim, venha e conheça o que é feito aqui. Porque aí a gente perde o medo, né? Sim. E, cara, você falou uma coisa muito interessante ali sobre as curadorias, né? E, cara, queria saber
do Joinville Faz Cinema, como é que foi essa curadoria dos filmes que vão ser exibidos? Quais foram os critérios que foram usados para fazer essa seleção? Então, de partida a gente não tinha, podia tanto os formatos, curta, média e longa, né? Dos gêneros também, ficção, documentário, então podia tudo. Normalmente, isso tudo é meio separado num festival, né? Então a gente sabia que tinha um desafio muito grande por conta disso. Eu acho que teve algumas contribuições do olhar de cada um dos curadores, né? Eu já conhecia bastante coisa que estava sendo feita ali, senti falta de muita coisa, tanto que até o último dia de inscrição eu assim, nossa, convida fulano, tem filme. As primeiras turmas de cinema não escreveram obras, né? E eles tinham trabalhos acadêmicos muito bons, que inclusive foram exibidos em outras edições da mostra e tudo mais. Por que você acha que isso aconteceu? Porque eu acho que as pessoas não acreditam naquilo que elas fazem. Acho que no cinema, de modo geral, assim, ou aquele olhar muito crítico também, né? Assim, tipo, não, mas eu tenho vergonha. Teve gente que tem vergonha e não queria mandar por vergonha. É uma bronca que a gente vive dando nos nossos veteranos, calouros enfim. Gente, não tenham isso, porque quando você começa a rodar festivais, você vê tanta coisa, você fica tipo, poxa... E tem aquela coisa do pessoal de cinema que eu acho horrível. Eu até usei uma expressão bem ruim, mas não vou. Sabe, acha que é uma câmera de último modelo, que essa aqui é uma Red, isso e aquilo. Não faz diferença o equipamento que tu usa. Não vai fazer diferença nenhuma. Se você não manja do olhar cinematográfico, se você eu já vi filmes horríveis feitos com equipamentos e que tinha um orçamento incrível para equipamento. E o filme é ruim. Então, assim... mas você vê, né? Eu já fui fazer, como professora, já teve exercício, né? É um exercício e daí o cara vem com aquela câmera, né? Toda. Está horrível, você não conseguiu falar com a tua atriz para o que você queria, então não fez diferença nenhuma câmera. Então, assim, a gente levou muito em conta os olhares, né? Nós somos de formações diferentes, de gerações diferentes na curadoria. Eu e o Maurício tínhamos um contato um pouco maior. O Maurício, ele tá fazendo doutorado e o foco dele foi estudar o cinema produzido em Joinville e Blumenau a partir de políticas públicas. Então, ele pegou todos os projetos contemplados no Sindec, dos últimos, acho que 10 anos o período, e ele literalmente assistiu tudo isso, né? Então, ele tem um conhecimento bem, bem interessante. A gente se conheceu também por isso. E eu já tinha assistido algumas coisas depois acompanhar, mas eu queria muito isso, ter um olhar plural da cidade, né? Um olhar plural desses anos em que a gente produz cinema aqui. A Júlia trouxe um olhar bastante apurado para a questão da atuação, e aí a gente tem que, sim, Joinville tem excelentes atores e atrizes, isso eu acho que quando a gente tentava encontrar alguma coisa isso tá melhor, isso tá pior, a parte do elenco era o que sempre se destacava, né? Ela é diretora de elenco também, tá? E é jovem, então, né, trazer essa diferença de idades também é interessante. Surpreendeu bastante, né? E assim, Joinville tem destaque no teatro, então a gente tem uma formação de atores bem grande, que agora, por exemplo, a gente fez o Labville que mais teve procura foi o de atuação para o cinema, porque tem a tradição no teatro, mas a gente ainda não tem uma quantidade boa de atores podendo se profissionalizar no cinema aqui em Joinville, né? A gente tem muito essa transição também, que a gente observa quando a gente vai fazer, tipo, casting e tal, de fazer essa insistência mesmo com, tipo, se a pessoa do teatro, a gente vê que tem esse preconceito de, teatro, cinema não é a mesma coisa. Sim, é um olhar diferente, mas nesse momento, a gente tem atores de teatro. Então a gente tem que trazer essa galera pro cinema. Exatamente. Quando eu comecei a dar aula, eu dizia, gente, como assim? Coisa péssima de estudante de cinema, eles atuam nos próprios curtas. Quando eu entrei no curso, eu disse, não quero ver nenhum de vocês atuando. Podem perder a vergonha, vocês vão encontrar elenco. E é justamente isso, de criar esse diálogo dos diretores, dos realizadores, desde quando estão na formação, para trazer esse pessoal do teatro, que é incrível de Joinville. Para trazer para o cinema, para eles, né, trabalharem conosco. Também imagino como estudante, para tirar aquele preciosismo, né, da obra que você está fazendo, e não querer deixar na mão de ninguém. Eu mesmo vou atuar.
e eu vou escrever, e eu vou filmar com a minha câmera e... E o medo também, né? Porque É. uma coisa é chegar uma atriz e você ter que dirigir a atriz. A outra é você dirigir a tua lidar com melhor outro ser amiga, humano. né? A tua melhor amiga. Daí você diz, não é assim. Não sei. É uma forma de profissionalizar também, né? Claro. Exato. Então, eu acho que isso a gente percebeu, que chamou muita atenção. A gente tem uma coisa que eu identifiquei como um problema mais grave, que é a parte do roteiro. Sim. A parte do roteiro, eu acho que é onde, de todas as obras, de todas as épocas, assim, a gente realmente sentiu uma dificuldade maior. Então, como critério, a gente até pensou, como roteiro, a gente não vai poder estar sempre apontando que, né, questão de roteiro, isso aqui incomoda mais ou menos, porque não, né, de forma geral, foi uma coisa mais difícil. Eu tenho para mim que a parte da montagem também, o roteiro e montagem dialogam muito, né? Então, acho que seriam partes em que a gente precisaria aí, talvez, investir. Os cursos, sempre quando a gente tem cursos ali da oficina e tal, o de roteiro é o mais procurado sempre, né? E quem sabe, em breve, tenhamos um LabVille e quem sabe para roteiro, alguma coisa. Porque eu acho que talvez venha, né, desde a formação mesmo, essa deficiência. Nos surpreendemos com bastante narrativas documentais, né? E que vem muito do pessoal do jornalismo também, que vem muito dessa tentativa de falar de Joinville. Muitos documentários. Sim, bastante documentários. Alguma coisa de experimental, alguma coisa de, né? Mas eu acho que a curadoria, ela queria isso, assim, ela queria ver Joinville de várias formas, né? E que por termos mostras tanto universitária quanto essa oficial, que também ficou na Para Todos, né? Que a Para Todos é justamente para todo mundo, mas vai ter acessibilidade, que inclusive tem uma deficiência muito grande de acessibilidade. Nossa, e aí eu vou puxar o pé até dos universitários. Na hora que fizerem o filme, gente, dá um jeito, contrata, faz libras pro filme, pra coisa, pra poder rodar, né? A Joinville não exige isso, sendo que é uma lei federal nos editais públicos, então, assim, eles já deviam estar exigindo todas as obras com acessibilidade. É uma coisa que a gente vai meio que puxar justamente porque tem que ter essa inclusão, né? Mas... Eu sinto muito falta da questão do básico mesmo, que é a legendagem. A gente, às vezes, não tem ali a condição de... Ou conhece alguém que faz Libras e que, tipo... Até por esse trabalho, por ser de graça, às vezes, né? Mas, assim... Caramba, gente. Uma legendagem que tem uma descrição de áudio ali... Sim. É algo que você faz em 3 horas, sabe? Sim, a legendagem. Uma LSL você faz muito fácil. E Libras, tem gente em Joinville, quando nós fizemos o LabVille de acessibilidade, tem gente em Joinville que domina Libras, mas que não sabe como fazer para fazer a acessibilidade para audiovisual. Então, os estudantes podem dar essa oportunidade de, a gente grava para você, você já vai testando a sua habilidade, né? Porque vai ter que gravar com fundo verde, vai ter que editar depois. Então, às vezes, é uma forma de vocês também contribuírem com essas pessoas de Libras que, né, que dominam, mas não sabem direito como que é o processo para o audiovisual. Uma coisa que me pegou uns olhares que querem sempre trazer algum elemento da cidade, mas seja para um romance, seja para uma ficção científica. Como o Joinville tá meio entranhado na gente, sabe, enquanto realizador. Eu acho que na ficção, porque o documentário é muito óbvio, né? Assim, o documentário você vai falar ali, tem, né, sobre as questões daqui, mas um olhar... Eu quero contar essa história que podia ser contada em qualquer cidade do mundo. Sim, uma ficção, você pode inventar qualquer mas lugar. Eu vou mostrar que eu tô em Joinville. Sabe? É quase um bairrismo, né? Engraçado isso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é um bairrismo saudável, por causa que ele é de amor e ódio, né? Eu acho que é um bairrismo saudável e eu sinto que é muito interessante isso, porque assim, a gente vê isso em outros lugares também. Uma coisa que eu acho muito engraçada é Curitiba. Eu sempre sei quando o filme é de Curitiba. Porque são os mesmos, às vezes, 3 ruas que aparecem sempre. Que é em volta do Cine Passeio. Que é em volta do Cine Passeio ou nas igrejas. Daí, em Joinville eu sinto isso também, mas de uma certa forma eu sinto que isso é até de uma forma documental, porque as coisas ultimamente aqui andam mudando muito rápido. Um dos meus curtas tá na mostra universitária e uma coisa que eu achei muito... Assim, a gente teve essa questão de que a gente insistiu muito pra gravar em Aplage, Mage, enfim, lugares que a gente
percorre. É um filme que ele é bem leve, ele é um romancezinho, tranquilo. Mas a gente pensou assim, poxa, onde que a galera vai pra encontro? Onde que a galera encontra os amigos? Dicas com a Vi pra onde as pessoas vão pra encontros em Joinville. Leve seu namoradinho os 2 dias no museu. Se ele te convidar pra ir lá... Aonde levar o crush? E assim, hoje em dia são lugares que às vezes não vão estar sendo ocupados da mesma forma daqui a um tempo, né? Mas que, poxa, a gente vai ter aquela lembrança de que aquele lugar era um lugar onde a gente levava alguém importante pra gente. Tinha essa exposição aqui durante esse período de tempo. A gente consegue ver essa questão de, tipo, poxa, a gente pegou na Plage, no Mage, que tava tendo exposição de arte urbana e tava tendo exposição de arte feita pelas escolas. E aquilo é uma questão muito temporal, né? Tipo, a gente não fez nenhuma marcação de tempo, a gente nunca cita ano, a gente não usa nenhuma música que tem marcação de tempo também, mas tem essa questão de fazer essa marcação meio... Esqueci a palavrinha. Meio indireta? Subjetiva, de que naquele momento tinha uma exposição da Plage sobre arte urbana com esses artistas que vocês conhecem muito bem. E eles estavam ali, e eles fizeram parte do dia a dia de alguém, de um casal que passou por ali, de alguém que teve uma briga ali. E aquilo tava ali. Isso eu acho que é esse bairrismo um pouquinho saudável, que a gente não pode virar um vício, né? Você me fez pensar que quando você põe no Tinder museu, não dá match com ninguém. E aí você colocou um casal de jovens pra ir se encontrar no Museu de Arte de Joinville. Coisas estranhas do mundo contemporâneo. Mas é isso, da gente chamar um elemento da cidade, sabe? Da gente querer mostrar a cidade, né? O busão amarelo, gente, tipo... Tem um ônibus amarelo em todos os filmes universitários. Virou um universo cinematográfico mesmo agora. Sim. Mas eu acho lindo aquele amarelo no ônibus. Sim. Mas enfim, eu queria voltar um pouco no assunto dos roteiros, tá? Porque eu criei um curta-metragem em 2018 e eu não escrevi o roteiro. Justamente porque eu sei que eu sou péssimo em escrever. Então eu fiz... E também era uma animação em stop motion. Tinha alguns rostos de atores que eu tirei foto deles e animei, né, stop motion manual. E eu acabei fazendo era um trabalho de TCC, me formei em publicidade. Só que eu não atuo como publicitário, por alguns motivos. E eu acabei fazendo o conto lá do Eduardo Galeano, porque eu achei incrível aquele conto dele, o Homem Lagarto que devorava suas mulheres. E aí eu queria perguntar pra você, como professora, o que você vê que é a maior dificuldade desses alunos, desses cineastas, na hora de escrever o roteiro? E que sugestões você daria como exercício, como melhorar, né? Eu acho que a primeira maior dificuldade é entender o roteiro, que não é nenhuma peça literária. É um documento. Não é nenhuma peça literária, né? Mas ele tem que traduzir imagens e sons. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu estive recentemente lá no curso e era aula de roteiro e eu falei assim, qual que é a maior drama? É o diálogo. Porque quando a gente quer jogar tudo na palavra, a gente perde a força, né? Eu acho que o roteiro, a parte técnica, é muito isso, de você realmente conseguir traduzir imagens e palavras. Eu sempre oriento a não querer dirigir, né, fazer a parte da direção desde o momento do roteiro, e aí por isso que eu falei do Tarantino, porque quando eu falei uma vez isso, né, no roteiro, no roteiro a gente não dirige, né, a gente nem edita, a gente não começa a colocar como que vai ser o corte, como que vai ser o movimento de câmera, e aí um aluno assim, mas o Tarantino faz isso nos roteiros, isso, quando você chegar lá, né? Aí você faz também. Mas vamos aprender do zero. Eu acho que é isso, é querer aprender do zero. Um pouco, né? Começar o roteiro como um documento. O roteiro, ele era usado para produção. Era um roteiro de produção, né? Uhum. E entender esse processo que naquele momento você vai ter que escrever em imagens e sons a tua história. Acho que é o primeiro exercício. Realmente não usar nada da edição, não usar nada da direção. Não querer traduzir tudo em palavras na boca dos personagens. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? Essa é uma questão sensorial, né? E assim, pensar que aquela tua cena,
ela vai estar na mão do teu elenco. Você não precisa que ele olhe pro espelho e diga, nossa, como eu acordei triste hoje. Ele não precisa disso, né? Você está subestimando. Mas isso a gente vai aprendendo com a prática, né? E aí sim, praticar bastante. Mas o que mais me incomoda na parte de roteiro é quais são essas histórias que você está contando. Quais são essas histórias? Você está contando essa história porque é legal para você e você vai passar para os teus amigos? E o que ela diz? Né? Eu falei que somos seres políticos. Todo o nosso discurso, toda a nossa atuação no mundo é política. Então, o que mais me incomoda nos roteiros é sobre o que você está falando. Sobre quem. A intenção. Prestar atenção na intenção Qual que é o do que tema? você quer Qual que é o fazer. tema, sabe? Porque que nem a Vitória falou, é um romancinho. Mas é um romancinho que tá me dizendo o quê? Porque romance tá cheio de romance politizado pra caramba, com um discurso super incrível aí, que a gente precisa contar. Com certeza. Né? A gente precisa contar. Histórias sobre casais, sejam lá de que gênero forem, eles precisam ser contadas. É mais um romance hétero. É um romance hétero. Pô, tá cheio de coisas que a gente precisa falar sobre romance hétero por aí também. Sim. Então, uma assim... coisa que eu sinto também é a questão de, tipo... Assim, eu vou falar dos curtas universitários. Infelizmente, a gente tem essa questão de que a gente não tem tempo hábil pra fazer essas produções, né? E eu não sei se isso é uma... É que eu só fiz um curso de cinema até hoje. Eu não sei se isso é uma questão de como a gente tá moldando o nosso mercado aqui, ou como se é assim em todos os cursos de cinema por aí. Mas, assim, é uma reclamação coletiva, mas que ao mesmo tempo eu sinto que é uma preparação do mercado pra gente, né? A gente sabe que ninguém tem tempo pra nada hoje em dia, ninguém tem tempo pra desenvolver o melhor roteiro do mundo dentro de uma empresa. Ninguém vai Mas ter aí isso. eu acho que tem um ponto. E daí a gente tenta fazer essa ressalva do... Eu acho que é o oposto. No cinema, se tu não tem paciência, tu não vai produzir nada. Uhum. Os projetos, eles levam 5, 10 anos, 15 anos Sim. para sair do papel. Então, tem essa emergência, e eu vou te explicar o que acontece no curso. Os alunos entram querendo produzir um monte. Sim. Se os professores fizerem que vocês vão produzir 3 ao longo do curso todo, 3 curtas, médias, vocês vão sair do curso. Então, isso sempre foi uma discussão. Daí tem semestre que, os professores pediram 3, 4 curtas no mesmo semestre. É porque é o que vocês querem. Se eles não fizerem isso, vocês vão sair, eles fazem, vocês reclamam. Então, né, acho que a questão... Mas, assim, é uma coisa... Centro acadêmico. Dentro do audiovisual, do cinema, a gente tem que entender que as coisas demoram bastante. A gente não escreve um roteiro em um dia, e dali um mês ele tá produzido, e dali 3 meses ele tá pronto. Não existe isso. Exato. E eu acho que para quem é jovem, talvez tenha uma dificuldade de que quer tudo para ontem, de entender que, eu com 25 quero estar com isso, aquilo. Não, calma, baixa a bola. Vamos trabalhar, trabalhem bastante nas melhores ideias que vocês têm. Mas a questão do roteiro e dessa ideia de trabalhar, eu sempre digo assim, aquela coisa de jovem de 20 anos, vem as mesmas histórias que a gente vê, tratando sobre... Eu sei que é o mundo de vocês, mas o cinema trata sobre tanta coisa, sabe? O mundo tem tantas coisas. Então, acho que o principal do roteiro é assim... a gente sabe, todas as histórias já foram contadas. Então, o que você quer contar hoje para as pessoas? E sempre pensar nisso, que o roteiro não é para mim. O roteiro é para as pessoas. Esse roteiro vai chegar no público. Porque eu acho que é uma dificuldade da gente pensar daquilo que eu quero fazer. Eu, enquanto faia, quero fazer quando eu vou sentar e escrever um roteiro. E daquilo que eu quero que o público assista dali 1, 2, 10 anos. Eu estou escrevendo um roteiro de longa. Eu estou escrevendo um roteiro de documentário, de longa e um de ficção. Não vai ser ano que vem que vocês vão ver esse filme. Mas é para mim, ou é porque eu quero que as pessoas que estão vivendo o mesmo mundo que eu hoje, daqui ali 2, 3 anos, elas vejam aquela história. Porque elas vão conseguir compreender e entender de que parte do mundo eu tô falando. Eu sinto de que quando se trata, tipo, não exatamente da minha geração, né? Porque da minha geração tem eu que tenho 21 anos, tem a galera que tem 17 e a galera que tem 32. Então, assim, é uma geração. Mas eu sinto que quando a gente vem de cidades que são, em teoria, menores, também tem muito essa questão de comparação com as produções da mesma geração, mas as capitais. E
a partir disso a galera segue muito isso por rede social. Então a gente vai ver curtas que vêm de São Paulo, que são projetos que demoraram no máximo 1 ano para fazer captação, para fazer crowdfunding, para fazer isso, fazer aquilo, ficaram prontos em pouquíssimo tempo e já conseguiram alcançar cenário nacional, internacional, não sei o que, não sei o que, não sei lá. Só que daí eu sinto que tem isso de que a gente não pode ficar muito nessa urgência, porque são situações completamente diferentes, contextos completamente diferentes. O contexto de uma pessoa que faz cinema em Joinville é ridiculamente diferente de uma pessoa que faz cinema numa Unespar. E não que essas pessoas não tenham dificuldades. Muito pelo contrário. Mas é ridiculamente diferente. E isso volta para a questão dos incentivos, né? Eu uso uma expressão que às vezes não é cinema independente, é cinema artesanal. Uhum. Porque, na verdade, a gente tem o cinema industrial que vai contemplar também parte do cinema independente. Com certeza. Né? O cinema independente, essa expressão vem daquele cinema independente produzido nos Estados Unidos, que era contra, né, os grandes estúdios, e que começou... Por que era independente? Porque ele começou a abordar temáticas que não entravam, né? A questão do sexo, das drogas, as questões sociais nos Estados Unidos não podia ser contemplado pelo cinema que era produzido no estúdio. O cinema independente vai lá e diz, não, mas peraí, essa história linda que vocês estão contando não é a nossa realidade, né? E aí a gente usava a expressão, ainda usa um pouco o cinema de guerrilha, mas eu trato muito de cinema artesanal, porque o cinema artesanal é esse, ele vai começar com uma pessoa que escreve o roteiro, que vai buscar essas pessoas que vão contar essa história junto com ela, numa região, numa cidade que você não tem formação, que você tem atores, mas também tem muita gente que quer atuar sem ter formação. É uma coisa muito artesanal, de você estar... É como uma costura, né? Você vai costurando aquela roupa, aquela coisa, peça por peça, aos poucos, desenhando aquilo que você quer fazer. E tem defeitos? Não vai ser uma peça que nem, né, produzida por uma grande marca? Não. Mas ela tem uma qualidade que ninguém tira dela. Ela é única no mundo. Uhum. Você não vai encontrar em lugar nenhum aquela peça ali. Então, acho que é a gente saber valorizar isso em detrimento disso que você falou. Porque quem faz isso e aquilo não sei aonde. Não me importa. Exato. E essa comparação que eu sinto que o pessoal que é de um lugar menor, assim, faz todo momento, né? E é algo que, assim, eu sinto que vem com as ansiedades da geração, né? Mas, sei lá, eu sinto que a partir desse movimento de trazer coisas pra cá e de fazer festivais, mostras, eventos que consigam trazer tanto coisa de fora quanto mostrar o trabalho que tá sendo feito aqui dentro, a galera vai se espertar e pensar, tipo, tá, então coisas boas nascem com um planejamento. Coisas boas nascem com um cuidado, com um rigor técnico, com tempo. Você me fez lembrar do Notas sobre um Desterro, que é o documentário do Gustavo Castro, que é da abertura da mostra, e eu assisti no Olhar de Cinema, em Curitiba, mês passado. E aí, ali você vê como um filme que tinha uma ideia inicial, vai tomando uma proporção, vai tomando uma perspectiva, vai sendo trabalhado. Então, é um projeto de alguns anos para chegar a ser lançado no momento que a gente está hoje sobre a questão da Palestina. Né? Então, assim, precisamos nos posicionar, precisamos contar histórias, como eu falei agora há pouco, de que dali a algum tempo aquele público vai querer ver. Ele teve sala lotada no dia que ele foi estrear, e eles abriram mais salas, teve mais 2 ou 3 exibições lotadas. Porque é isso, é você, enquanto uma pessoa do mundo, conseguir entender aquela história que você quer contar. E teve uma sensibilidade muito grande. Eu pensei, nossa, ainda mais Joinville, depois de ter visto tantos documentários produzidos em Joinville, eu disse, a gente precisa levar um documentário. A gente precisa ter esse diálogo com o que está sendo produzido em Joinville para eles entenderem que ele também começou sem dinheiro nenhum. Era uma coisa... E é isso, às vezes de uma experiência tua da vida, de começar a registrar tanto o documentário quanto querer transformar isso em ficção, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, você tem uma experiência pessoal e tal, vai lá e transforma numa ficção. Desapega, não é você contando aquela história, você vai criar uma ficção em cima disso. E saber que vai ter um público ali na frente que vai querer assistir, vai lotar a sala para acompanhar a tua obra. Eu queria te perguntar até, uma coisa que eu percebi das tuas obras, é que elas sempre têm um nome muito, o título, né, muito poético, assim, um pouco de melancolia também, né, tipo... Fim da Tarde, O Último Natal, O Céu Lá de Casa.
E, cara, eu queria te perguntar, assim, como é que nasce um filme seu? Da onde que vem a faísca criativa? Você falou faísca, faísca foi o único apelido que eu tive até hoje na minha vida, É que foi mesmo? meu avô que deu, Caramba, aí, ó. porque eu era muito inquieta. Eu acho que isso tem muito a ver da onde eles nascem. Eles nascem de uma inquietação. A maior parte deles nasce de alguma experiência pessoal, né? De alguma coisa que me marcou muito. E que eu tento traduzir em palavras e por algum tempo traduzia pro texto mesmo, que é o caso, por exemplo, do Passagem de Volta. O Passagem de Volta nasce num conto, nasce de uma experiência, de uma rotina que eu tinha de entrar e sair de avião, entrar e sair de ônibus, e ele nasce, mas eu ficcionalizo, né? Então, eu transformo num personagem para eu dizer alguma coisa sobre pessoas que passam por aquela situação, né? E de algo que eu quero dizer, né? Por exemplo, Fim de Tarde foi o primeiro roteiro que eu escrevi na vida. Eu estava na faculdade ainda. Ele surgia de eu estar vendo as pessoas, veio o começo, né, dessa coisa de usar celular, usar computador, das pessoas estarem se desligando das pessoas e se ligando em aparelhos. E da relação que eu sempre tive com pessoas mais velhas, com avós e tal. Então, ele sempre vem de alguma experiência muito forte, pessoal. O Gritos do Sul, a cena da camiseta de eu estar caminhando em Itajaí e encontrar uma manifestação política partidária contrária do que eu senti de mal naquele momento. Então, sempre vem com algum elemento, mas de que eu vou juntando essas pecinhas, assim. Você falou melancolia, achei tão triste agora eu vou ficar pensando. Não, mas é uma melancolia boa, assim, como se fosse uma... final de ano, aquela coisa assim, aquela... Ainda bem, eu escrevi um roteiro que ainda não foi produzido, a gente espera aprovar logo, que o nome era Fim de Sete. Ainda bem que eu mudei, viu? Eu mudei o título, porque aí ia entrar nesse clima, viu? Eu já tenho que alterar Não, um melancólico pouco. não é, eu não acho ruim. Eu acho ótimo, na verdade. Mas eu acho que é muito porque traz uma questão de experiências, né? Eu acho que os personagens que eu escrevo, eles têm vivências muito fortes, né? O Último Natal é uma personagem super forte, que é inspirada na minha avó e na irmã mais nova dela. Eu juntei um pouco das duas, assim, para criar uma personagem super forte, mulher, né? Então, assim, eu acho que os processos são esses, assim, de eu pegar elementos... eu não sei, daí eu vou falar, o Panaca, né? Não tem elementos da vida real, mas tinha elementos de querer trazer Joinville, né? Eu participei de um curso de escrita aqui na Casa da Cultura, logo que eu voltei para Joinville, e a gente tinha que escrever uma cena. E aí a cena veio com imagens de Joinville, ali, os fundos do mercado, eu peguei algumas coisas meio assim, de terror, de suspense, que a cidade, né, aquela iluminação meio ruim, assim, né, espinheiros, aquela coisa, né, meio, assim, e muito vazia, né, a gente vai nos lugares em Joinville, às vezes sempre tá aquela coisa meio vazia, assim. Aí eu pensei, dá uma coisa de suspense legal, né, eu tô pra voltar a escrever suspense. Eu falo que Joinville é Twin Peaks do Sul, sabe? Fica essa coisa, né, assim, e eu acho que é incrível a história de suspense aqui. Escrevi o Panaca, eu tô com uma cena, mas eu acho que o meu processo começa muito, às vezes, com um personagem, com uma cena, com alguma coisa que fica me martelando na cabeça, assim. Fica ali e eu digo, eu preciso escrever. O que tá me pedindo? O que esse personagem quer do Último Natal foi? Ela disse, eu não quero saber de ninguém. Ela pega o telefone e diz, não quero saber de ninguém nesse Natal. E eu convivi meses com essa mulher na cabeça. Eu disse, por que ela não quer a família no Natal? E aí? E é ter que descobrir. Eu acho que é isso, trazer esses elementos ao redor, né? O Gritos do Sul nasceu assim quando eu vi o professor de francês mostrar um chalé assustador para onde ele ia no fim de semana com a mulher e com a criança. Eu disse assim, meu Deus, quem é que conscientemente vai para um lugar desse? Isso aí sabe? Daí eu fico com aquilo ali martelando até as histórias me perseguem, literalmente. Então você que tá ouvindo aí já conseguiu ouvir um pouquinho de spoiler aí do Último Natal. E assim, a pessoa que vai no evento, eu queria que você explicasse pra gente também, na mostra, que tem 4 modalidades, né? Uhum. Você podia explicar pra gente um pouco de cada uma? As 4 mostras, né? Então,
A mostra oficial, a mostra universitária e a mostra para todos, elas são competitivas, né? A mostra para todos é para todos, mas ela vai contar com recursos de acessibilidade, enquanto a mostra oficial não tem todas as obras recursos de acessibilidade e a mostra universitária também não. Então, elas concorrem entre elas, né? Então, todos os filmes que estão sendo exibidos na mostra universitária vão concorrer entre eles, enquanto que todos os filmes da mostra oficial também vão concorrer entre eles e da mostra para todos entre eles, né? O que vai ter? Vai ter o prêmio de melhor filme para cada uma das mostras. Então, a gente tem dessas 3 mostras o prêmio de melhor filme, mas a gente vai contar também com o prêmio de melhor direção, e aí é de todos os filmes que forem exibidos na mostra, tanto universitária, quanto para todos, quanto a oficial. Melhor direção de fotografia, melhor elenco, aí é o elenco todo do filme, e melhor atuação. Para você ver como a força dos atores em Joinville moveu a gente de querer fazer, né, esses 2 prêmios. E a outra mostra é a mostra oficina, que daí são as produções e coproduções que a oficina já realizou. Não teremos todas, mas a maioria delas está ali, né, desde do Fim de Tarde, passando pelo Açúcar, que é a mais recente que a gente lançou, que está fazendo uma carreira bem interessante, estreou na Mostra de Cinema de Tiradentes em janeiro desse ano, e aí chegando até a pré-estreia do Último Natal, que está prontinho aí, que vai ser a primeira aberta ao público. São 4 dias de evento, né? A gente vai contar com quinta e sexta, teremos oficinas de manhã, né? Os 4 dias, né? Vão ter 2 oficinas na parte da manhã, e daí no contraturno vão ser as mostras. Então, a mostra vai acontecer dias 24, 25, 26 e 27 de julho, no Sesc de Joinville. Tem atividades o dia inteiro, mas na parte da manhã, nos 2 primeiros dias, é o laboratório da Juliana Sakai, de campanha para o Oscar, né? Bem importante, eu achei trazer isso para Joinville, porque tem um pessoal aí que já está produzindo, já tem que saber que os caminhos são longos, árduos. E os outros 2 dias é produção de baixo orçamento com o Luiz, justamente para, preciso de dinheiro? Sem dinheiro dá para produzir? Como é que se faz? Na parte da tarde, a gente vai ter sempre a parte das mostras, então elas estão acontecendo a partir da 1h, 1h30 da tarde, já vão estar acontecendo as mostras. Até umas 10 e pouco, né? Até às 10 da noite, né? Então, tem dias que a gente vai ter 2 sessões, vai ter 3 sessões, intercalados por filmes convidados, né? Tanto a abertura no primeiro dia, com notas sobre um desterro. À noite vai ter um longa catarinense, que é o Mares do Desterro, da Sandra Alves. Imperdível, para quem quer entender um pouco mais de cinema contemporâneo. Depois a gente vai ter também, como convidado, o Assim Falava Zaratustra, do Luiz Fernando, que é sobre cárcere, né, pessoas em situação de cárcere, dialoga muito. A gente tem 2 filmes na mostra, feitos em Joinville, que tratam sobre isso, então acho que é bem relevante. E depois a gente vai ter o último filme do meu pai, que é da Fabi Pena, que é uma aula de cinema. Ela fala do pai dela, que é um documentarista, né, catarinense, e literalmente uma aula de cinema. Acho que muito legal aí para quem é jovem. Não conhece também os nomes do cinema catarinense, né? Eu fiz questão de trazer 2 colegas mulheres, né, diretoras catarinenses. E no último dia, além das exibições, a gente vai ter também a premiação, né, o encerramento com a Dani, né, uma palestra de encerramento e o evento de premiação. Lembrando que todos os dias, em horários diferentes, por isso que é legal olhar a programação, nós temos mesas de debate. Então, alguns realizadores vão estar lá na frente, vão conversar, os outros realizadores também vão estar presentes, mas a gente vai ter que, né, colocar um número menor de realizadores ali, e a gente tem algumas perguntas e o público também vai poder participar, vai poder fazer perguntas, saber como que foi feito o filme, né? Então, eu acho que é um momento de troca muito importante, não só de você assistir o filme, mas poder ouvir também os realizadores. E, claro, encontrar com os realizadores lá e poder falar, né, na hora dos intervalos e entradas e saídas, que é muito legal também. Sim, e eu acho muito interessante isso, principalmente pra galera que tá, assim, nosso público no momento é uma galera um pouco mais nova, né, que tá pensando em ingressar pra uma faculdade, ou vendo se vai mudar, ou vendo se vai, enfim, o que vai fazer agora. E eu acho que essa é a hora de realmente conversar o máximo possível. Festivais, pra mim, são pra isso. Festivais, mostras, é conversar o máximo possível com pessoas que são ou não da sua área e ver como que essa galera age, né? Então,
E pro público, né? O público conhecer a gente não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. Não somos só um projetorzinho também, que aparece o filme lá magicamente, né? Eu acho que é legal pro público conhecer, ter esse contato com aquilo que é produzido, porque trata muito da realidade das pessoas aqui da cidade. Eu acho que tem tudo aquilo que a gente selecionou da curadoria, eu acho que é isso, assim, pensando em atingir o público de alguma forma, né? Dele entender mais sobre o mundo em que ele vive. Sim. A gente gosta de fazer o nosso último bloco perguntando para entrevistada. A gente tá falando aqui muito sobre cinema, né? Então a gente queria perguntar o que você consome de cinema. Quais são suas séries ou filmes que te inspiram ou que você tá vendo recentemente e que você quer indicar para as pessoas? Pode ser até música também. Então, para quem me conhece sabe que a lista é meio variada. E eu gosto disso, acho que isso alimenta muito o olhar, né? Antes de eu trabalhar com cinema, já fazia isso. Eu me formo com cinema clássico estadunidense, né? Eu vou lá assistir aqueles romances, aquelas histórias bem americanas mesmo. E gosto de assistir bastante coisa. O último que eu assisti foi Apocalipse nos Trópicos. Sim. Por favor, assistam. Petra Costa tá inacreditavelmente brilhante mais uma vez, e que bom que ela resolveu seguir esse caminho, né? Depois do Democracia em Vertigem, ela traz um documentário que e é aquilo que eu falei sobre roteiro, né? Um tempo atrás ela tem uma ideia, ela começa a trabalhar naquilo, ela tem filmagens ali desde 2016. Ela começa a trabalhar naquilo e ela lança um filme hoje que é exatamente aquilo que o público precisa em 2025. Eu assisto séries turcas, sim, gosto muito, sou uma viciada já antes da pandemia. Eu gosto muito da pegada social que eles trazem. Essa que eu tô assistindo é de 2011, se eu não me engano. Isso já não tinha tanta censura. Hoje a Turquia trabalha com uma censura na televisão muito forte, mas com os streamings está tendo um perfil de séries turcas um pouco diferentes, que não tem tanta censura que a televisão tinha. Mas a questão social, e assim, roteiro, eles são incríveis. Os roteiros são muito bons. Assisti O Estúdio, foi a última que eu assisti. A última não, já foi a penúltima. Gostei bastante. Sobre produtores de Hollywood. Aquele cara... O Seth Rogen. Essa aí tá bem alta também, né? É isso. Quando foi lançado e tava em alta, esse pessoal comentou, eu não quis assistir porque eu não gosto de ir na ondinha, mas aí eu peguei pra assistir. E daí eu ainda disse assim, sabe que eu trabalho com cinema, eu sofro os percalços e desesperos de uma produtora de cinema, e quando eu vou descansar, eu vou assistir. E aí, quando ele fala do plano sequência, eu dou uma gargalhada, porque como diretora eu adoro plano sequência, a Vitória sabe disso. E aí, eu vou lá e vejo os caras falando de coisas assim, não, é isso, obrigada. É tipo uma catarse pra quem produz cinema, né? Mas é tipo assim, que nem eu queria indicar The Bear pro amigo meu que é cozinha. Pô, cara, mas eu trabalho o dia inteiro com a cozinha. Mas é bom, é bom. Eu assisti uma série espanhola, Ângela, que é de suspense, muito boa também. E comecei a assistir uma série sueca sobre o sequestro de crianças. Comecei e terminei, meu Deus, eu terminei, agora eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima com o nome, meu Deus. Mas eu gosto muito de séries de suspense, de sequestro, de assassinatos. Eu sei que o true crime tá passando de moda, mas eu sou true crime e fake crime desde... Eu assisti a Linha Direta, quem é da época vai entender. Eu amo coisas com crime, então assim, eu sempre assisto, e eu gosto muito das séries nórdicas de crime, são muito boas. E assisti uma, meu Deus, o péssimo nome, né? Baseada num livro, eles filmaram lá na Patagônia. Isso, essa mesmo. Atrapado. A série Atrapado, argentina, baseada num livro, e é excelente, muito boa mesmo. E tá na Netflix, né? Então... Tá. Bem facinho de conseguir acessar. Bom, a conversa é muito boa, mas a gente vai ter que encerrar o programa.
Faia, fala pra gente aí, faz teu jabá aí, tuas redes sociais, aonde que dá pra assistir tuas produções, suas obras. A última ceia não, desculpa, o último Natal vai estar rolando lá na mostra, né? Mas os seus trabalhos mais antigos, onde é que a gente consegue assistir eles? Então, tudo a gente centraliza no Instagram da oficina, é oficina_produções, sem acento, sem cedilha. A gente não cria uma arroba nova para cada filme. Gente, isso é chato, a gente não faz, fica tudo lá. Então, todos os filmes estão lá. Tem o canal no YouTube, onde a gente coloca os trailers dos filmes. E depois do período de festivais e tal, a gente libera lá no canal do YouTube também. Hoje não estão todos lá, porque por causa da mostra a gente tirou do ar, mas vão voltar para lá. Então, daqui a um tempo vão estar lá, o Açúcar vai estar lá, a gente sempre programa estreia e avisa tudo que vai ser lançado lá. Tem o site da oficina também, oficina.joinville.br, que tem várias informações. E o meu pessoal é Faia_Curi_Cassins, tem que pesquisar para achar. Mas é mais pessoal mesmo, mas eu acho que o da Oficina_Produções no Instagram tem bastante informação e também o da Mostra, né, que é @Mostra Joinville Faz Cinema, tudo junto. Bom saber, porque eu queria assistir também algumas obras suas e eu li o teu blog, achei a tua escrita excelente. E agora conversando aqui, né, pessoalmente, me deu mais curiosidade aí de conhecer o teu trabalho. A Vi, acho que já viu algumas? Já vi, já participei. Então, assim, é uma pessoa que tem muita bagagem e muito conhecimento da cena aqui em Joinville. Então, é sempre pessoas que eu faço questão de falar sobre quando eu falo de cinema, né? Da mesma forma que a gente tava falando do Dil Chus pra dança, a Juliana pra artes plásticas, a gente tem, pra mim, a Faia pra cinema, né? Então, assim, convidados que a gente ficou muito feliz de ter conseguido trazer. E ainda mais nesse período que a gente vai estar tendo uma coisa que, assim, eu acho muito importante, que são mostras e com oficina de formação, que vai ser assim... eu tô muito feliz que uma coisa a menos pra explicar pros meus calouros, sabe? Então, assim, quanto mais oficina de formação, melhor, que é menos coisa que eu preciso falar pro pessoal da faculdade. Então, assim, muito obrigada de verdade pela sua presença hoje, Faia. Eu quero agradecer também o convite da Vi, desde que a gente começou a falar da mostra, veio e disse, fala com a Bárbara, a gente dá um jeito. E eu sempre vou. Chamem, parabéns pelo trabalho aqui que vocês estão fazendo, a gente precisa mais vozes dessas em Joinville. E quando chama, eu sempre vou. Isso aí, toda hora eu tô aceitando o convite. E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado mais uma vez aqui a nossa convidada Faia. O programa Ouvindo Olhares está disponível também no Spotify e no Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Siga também o nosso Instagram principal, @Câmara Joinville, para ficar por dentro de audiências públicas e tudo mais que envolva cultura. Yes. Até a próxima. Esse programa foi uma produção do jornalismo da Câmara de Joinville. Fale com a gente pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br